Olá, meus irmãos e minhas irmãs, com as saudades aumentando a cada dia, porém ainda estou aqui, graças a Deus, e assim me dirijo a vocês novamente. Verdade que nós continuamos longe dos olhos, porém, graças a Deus, pertinho do coração. De fato, de verdade, eu quero agradecer ao CETRELV por mais esta oportunidade. E neste palco virtual, nós vamos refletir sobre o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Referente ao item, o necessário para salvar-se, o bom samaritano, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Margarete, estou com esperança nas vacinas, confiando na mensagem da casa que os nossos dirigentes têm nos alertados a respeito, que tudo depende da forma e de como o ser humano agir. Usando a inteligência, pode ser que tudo isso passe muito rápido, mas se demorar um pouco mais é porque depende do livre-arbítrio de cada um de nós. O plano espiritual até nos dá as ferramentas, nos mostra, não aglomere, passe álcool, lava a mão, só sai em caso de necessidade. Eles estão dando as dicas, não é? Mas, se é continuarmos do jeito que está, né? Mas se Deus quiser, logo as pessoas vão tomar consciência e esse vírus não estará mais entre nós. Depende da responsabilidade de cada um. Bom, o capítulo de hoje, o capítulo 15, sobre o bom samaritano, é uma parábola do Novo Testamento. É uma reflexão muito interessante, que aparece unicamente em Lucas 10, 25, 37. Foi contada por Jesus a fim de ilustrar que a compaixão deveria ser aplicada a todas as pessoas e que o cumprimento do espírito da lei é tão importante quanto o cumprimento da própria letra da lei, tá? Jesus coloca a definição do próximo num contexto mais amplo, além daquilo que as pessoas geralmente consideravam como tal. Bom, ele falava, consideravam como tal, né? Mas e hoje, né? Como é que tá? Eu vou tentar trazer essa palestra para os tempos atuais, ok? Bom, antes de começarmos, eu peço com carinho e respeito a vocês, que se sentirem à vontade, coloquem um recipiente com água. Pode ser uma jarra, uma garrafinha, um copo. Fique à vontade se quiser, que no final nós vamos fluidificar a água. Se você tem dúvida o que é água fluidificada, se você tem dúvida como é que faz evangelho no lar, não sei, se você tem alguma dúvida de ordem espírita mesmo, do mundo espiritual, do conhecimento do livro do Allan Kardec, olha, nós temos esse telefone, ele é o WhatsApp. Escreve para nós, pergunte. Inclusive, toda primeira terça de cada mês, há 40 minutinhos aberto para perguntas. É muito interessante. E se você quiser ouvir uma palavra de carinho ou praticar a caridade, é essa a nossa função. É esse um dos nossos objetivos, tá? Inclusive, eu vou abrir nossas colocações citando um parágrafo que certa vez o Chico disse. Ele falou assim, ó, a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando eu ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, eu procurava a periferia da cidade. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e conforto espiritual de que me achava carente. Imagina o Chico, hein? Eu pensava comigo, meu Deus, minha vida não é tão inútil assim. As pessoas se alegravam com a minha presença, eu me sentava com ela e ficava com elas, né? E ficávamos longos minutos conversando. Éramos iguais. Ali eu pensava em muita coisa. Aqueles irmãos e irmãs ignoravam meu mundo de luta. As críticas que eu recebia, as calúnias, os ataques da imprensa, a incompreensão dos meus companheiros. Vocês sabem, né? O Chico sofreu muito na família dele. Desde os 5 aninhos de idade, ele já era médium, né? Então, desde pequeno, tadinho, ele já vem enfrentando grande batalha, né? Mas após ele ir na periferia e estar com aquelas pessoas, ele dizia que ele voltava refeito para casa.
Trocava um pedaço de pão por uma energia para o dia seguinte. O sorriso daquela gente me acompanhava. Aquelas senhoras pobres me abençoavam. E o médium que vive distante, né, da caridade é um médium que não tem essa vivência, que não possui retaguarda. Era o que ele dizia, tá bom? E tudo isso ele dizia que recebeu como instrução de Emmanuel. Chico, deixemos os nossos inscritos e a página mediúnica esperar um pouquinho. É hora de você se reabastecer. Isso aqui o Emmanuel falava para ele quando via que ele também tinha os seus momentos que ele não conseguia fazer as anotações, tá? Então eles iam se reabastecer como? Fazendo caridade. Então o Emmanuel falava para ele, vamos para a periferia. E eu ia. Eu com ele, com o Emmanuel, ou ele comigo, não sei. Realmente, né, é uma situação delicada. Você anda com o seu... Nós todos andamos, né? Nós todos somos médios. Você anda com o seu mentor, com o seu anjo guardião? Ou é ele que anda com você? Claro que depende de você, né? Porque, olha, para você tem que estar bem, você tem que estar fazendo um ato bom, tem que estar com bons pensamentos, para ele ficar grudadinho com você, né? Quando na minha cabeça eu já tinha esquecido tudo, aquela confusão, as preocupações, eu voltava para a psicografia. Porque o Chico dizia que sem a caridade, o médium não consegue sustentar o vínculo com a própria espiritualidade. E quando o Emmanuel percebia que o vínculo estava rarefeito, o que ele fazia? Eles iam para a periferia e se organizavam, e ele voltava a escrever. Lindo, né? Eu achei muito bacana isso. Por isso eu resolvi compartilhar com vocês. Bom, vamos começar a nossa atividade de hoje. Eu espero que tenha dado tempo para você buscar sua água, caso você achou isso importante, se sentiu à vontade em fazer, tá? Esteja você aonde estiver, na sua casa, no carro, no trabalho, eu não sei em que momento você vai poder assistir, ou ver, ou ouvir isso que nós estamos fazendo, tá? Não importa. O importante é a força do pensamento, a extraordinária força de pensamento que nós temos. E toda a energia que há nele. Olha que maravilha, nós estamos vivos, estamos aqui de uma forma ou outra. Vamos respirar. Inspira e solta. Inspira e solta. Se conecte. Faça isso pelo menos umas 3 vezes. Que assim a espiritualidade vai atuar sobre nós. Não que toda vez que você respira é isso que conta. Não, você está sim envolvido com esse momento. Você está se ligando ao plano espiritual. Então você está com o pensamento voltado para isso. Pense em Jesus, inspira e solte. E se conecte com o plano maior. Assim todos nós, na mesma sintonia. Vamos pedir a Dr. Bezerra de Menezes, que faz parte da cúpula espiritual do CETRELV, que é a casa, que é o nosso cantinho, nosso cadinho de amor, que é a casa que nos acolhe, que nos recebe, que isso foi entregue a nós pelo Dr. Melo, uma luta, uma batalha, né? Esse espírito, Dr. Melo, tão especial, que junto com toda a legião de companheiros do Dr. Bezerra, nos envolve, nos guie, nos guarde, para junto com os nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, possamos fazer uma reflexão sobre o tema O Bom Samaritano, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 3. Nesse momento do Bom Samaritano é onde encontraremos a explicação das máximas morais de Cristo, sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação nas diversas situações da vida. Tá? Eu vou dar uma lidinha num pequeno texto do Evangelho para que nós possamos nos situar e saber do que nós estamos falando. Porque, eventualmente, você pode não estar aí com o Evangelho, com o capítulo 15 na mão, tá bom? Então, nesse momento, Jesus disse, os apóstolos falaram para ele, Senhor, quando é que nós tivemos faminto e te demos de comer? Ou sequioso e te demos de beber? Ou quando tivemos hóspede e te recolhemos?
um e te vestimos. Jesus responde: na verdade vos digo que quantas vezes vós fizeste isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que fizestes. Observe, Jesus não faz da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Aqui está a maior virtude, encerrando implicitamente todas as outras: humildade, mansidão, benevolência, justiça. E por quê? Por que a caridade é tão importante? Que ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, tá bom? Eu vou abrir até um parênteses agora. E claro que atualmente você não vai sair aí pela rua fazendo caridade, abrindo o vidro do carro, pegando sua carteira, dando dinheiro, né? Você nunca sabe o que vai dar. Então nós vivemos em tempos perigosos? Vivemos. Mas se você parar na rua, você pode ser assaltado? Pode. Mas nós podemos fazer outro tipo de caridade. Podemos juntar lacres, podemos juntar tampinhas, podemos separar cupons fiscais para as instituições que ajudam pessoas carentes, podemos até adquirir um sabonete e doar para o Grupo Alta de Souza, lá do Cetrelve, que junta e monta e faz os enxovaizinhos de bebê. Todo mês elas entregam 45 enxovais. Aliás, não são elas que entregam, é a casa toda que participa disso. Inclusive, eu sou voluntária nesse grupo, tá? É o Grupo Alta de Souza. A casa tem esse trabalho, tem o trabalho da cesta de alimento. Então, são muitas opções que oferecem. Verdade que você tem que estar atento, né? Por outro lado, nós temos um outro tipo de assalto. É o assalto nosso pessoal. O assalto da tentação, do egoísmo, do orgulho, o assalto pela indiferença. Por isso, até é importante a gente fazer evangelho no lar, para nos afastarmos desse tipo de assalto. De onde será que eu peguei que nós temos que ter cuidado com os novos tempos? No capítulo... Ah, meu Deus! No capítulo 17, Sede Perfeitos. Lá no item 10, diz que nós temos que viver como os homens do nosso tempo. Tá? Então, hoje em dia, a tecnologia nos ajuda, mas muitas vezes também dá umas pequenas confusões com elas. Tá? Então, nós temos que viver o nosso momento, o nosso tempo, e achar uma forma de praticar a caridade. Outro dia, mesmo o Marco Maiuri, lá do Núcleo Espírita Meditação e Caridade, assistindo uma palestra dele, ele falou assim: não devemos caminhar na Terra com ingenuidade, mas também não podemos desarmar nosso coração, porque só o amor constrói. Então, nós temos que estar atentos nas coisas que andamos fazendo e praticando, né? E outro dia mesmo eu li no livro Saúde, do Miramês, que foi feito pelo João Nunes Maia. É um livro muito interessante de se ler. Que Deus está sempre ao lado de todos, mas Ele é mais visível de quem busca a renovação constante dos costumes, né? Nós não estamos mais naqueles costumes, como meu pai me dizia, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Não, nós estamos num tempo de dar exemplos, bons exemplos, tá? Então, nesse capítulo do Bom Samaritano, tem um doutor da lei que, para tentar Jesus, ele vivia sendo tentado. Ele estava subindo para Jerusalém. E aí um doutor da lei parou ele e falou assim: não vou falar agora o que ele falou, eu vou guardar para mim e eu vou... Espera mais um pouquinho, que eu vou contar mais detalhes e eu vou dizer para vocês que o doutor da lei falou para Jesus, tá? Porque para a gente compreender bem esse texto e fazer uma boa reflexão e nos situarmos na época em que ele aconteceu, temos que relembrar alguns detalhes, tá bom? Primeiro, no ano 700 a.C., segundo a história, os israelitas foram divididos em 12 tribos. Bom, isso muita gente sabe, né? Onde cada tribo recebe um pedaço de terra em Israel. Bom, as 12 tribos teriam os nomes dos 10 filhos de Jacó e 2 teriam os nomes dos filhos de José, que Jacó abençoou eles como se fossem seus, ok? Bom, mas tinha um rei chamado Salomão, em 922 a.C., e ele morreu.
Aí as tribos se dividiram em reinos do norte e do sul. As 10 tribos do norte, capital Samaria, logo samaritano. E as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá. Judá, Jerusalém, ok? O que acontece naquela época? Hoje, muitas vezes, também acontece isso, mas não daquele jeito. Por exemplo, nós aqui do Brasil não precisamos ir 3 vezes do ano lá em Jerusalém para se encontrar com Jesus, para estar no olho dele, né? Porque hoje em dia sabemos que ele está em toda parte, né? E na época era sagrado ir 3 vezes a Jerusalém. Quais eram as épocas? Páscoa, olha aí, nós estamos pertinho dela. Pentecostes e tendas. Tendas depois virou Domingo de Ramos. Vamos falar da Páscoa e Pentecostes. A Páscoa, no período pré-mosaico, era a festa dos pastores nômades, pela chegada da primavera. Depois, como relata o Novo Testamento, foi a festa dos cristãos, comemorativa da ressurreição de Cristo, uma festividade religiosa ocorrida ao 3º dia após a sua crucificação no Calvário. Você veja, Jesus, quando aconteceu a parábola do bom samaritano, ele estava indo a Jerusalém. Ele já tinha avisado aos apóstolos que o Filho do Homem ia acontecer alguma coisa. Claro que eles ainda não tinham atentado que o Filho do Homem era ele, né? Mas ele avisou várias vezes. O Filho do Homem, ele estava indo para isso. Mas antes disso, ele passou, indo para Jerusalém, passou por Cesareia, né? E contou essa história. Então, a origem da festa agora de Pentecostes era o princípio uma celebração de agradecimento ao Deus pela colheita. Ela durava 7 dias. Começava a partir do Pessá, que é a festa de libertação do Egito. Posteriormente, ficou fixada em homenagear a memória de Moisés, que recebeu as tábuas com as leis sagradas, conhecida como Torá, que seriam os 10 mandamentos para o cristão, tá bom? Bom, naquela época era costume achar que Deus morava no templo, no alto, né, em lugar de destaque. Para exemplificar isso, dá uma pensadinha e lembra de alguma coisa que você estudou. Tudo era no monte. Moisés subiu no monte de Sinai. Jesus ao monte Tabor para a transfiguração. No monte para o sermão da montanha. É crucificado no monte da caveira, chamado de Calvário. A tentação no deserto foi no monte. Elias derrota o sacerdote do rei Baal sobre o monte. O que significava o monte? Simbolizava sempre a elevação e a projeção. Um segundinho, gente. A gente vai falando, vai se empolgando, a garganta vai secando, né? Então, um golinho de água. E a água que vai ser frutificada daqui a pouco também, né? Bom, então todas as pessoas se dirigiam ao local sagrado para manter uma experiência com Deus e sentir Deus com os olhos do coração. Sabe quando tem um feriado aqui, em qualquer lugar, né? Fora da pandemia, claro que isso não acontece na pandemia. Sabe que aquela cidade que tem poucos habitantes, de repente vira 1 milhão de habitantes naquela cidade? Assim era aquela época, entendeu? Então, todo mundo ia para lá naquele momento para sentir com os olhos do coração a presença de Deus. Hoje você pode fazer isso na sua casa, porque Deus está aqui, ó, dentro do coração da gente, tá? Aconteceu o seguinte, como as tribos se separaram, né, os samaritanos estavam sempre em guerra com os reis de Judá. Daí Samaria tornou-se um reino dissidente de Israel. Foi destruída e reconstruída várias vezes. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos. Para que ninguém fosse a Jerusalém. Era briga. Não vou dizer que era bairrista, porque era uma cidade, né? Afinal de contas, né? E aí, ele fazia as festas religiosas dele e Jerusalém fazia as festas dele. Então, os samaritanos e os judeus não se davam, né? E os samaritanos seguiam uma ordem e os israelitas seguiam outra ordem. O pessoal de Jerusalém seguia outra ordem. Tudo bem. Algumas escolas, se você começar a ver o Torá desde o início, tem até algumas escolas que fazem isso até hoje.
Eles seguem 600 preceitos, uns dizem 613, outros dizem 614, já assisti palestra que diz 615, preceitos que você deve cumprir inspirados no Torá. E os judeus tinham que seguir, observar e decorar e saber na ponta da língua, né? Bom, outras escolas diriam 10 mandamentos, que o Divino Mestre reduziu apenas a quantos mandamentos? Os 10 mandamentos todos nós sabemos, muita gente veio do catolicismo, sabe disso. Aí o Divino Mestre reduziu para 2. 600 tá, como é que você cumpre? 10 tem gente ainda errando e não cumprindo. E 2? Será que nós vamos conseguir cumprir 2 mandamentos? Né? Então, agora eu vou dizer para vocês o que o doutor da lei disse. Você vê, o doutor da lei é uma pessoa que estuda tudo sobre Deus. Ele passa 30, 40, 50 anos estudando aquele assunto. Para eles, naquela época ainda, que não tinha todos esses apetrechos que nós temos hoje, era inimaginável a minha lua, né? Então, eles estudavam muito, né? Vocês já ouviram falar em Hillel? Vocês já ouviram falar no avô Gamaliel? E vocês já ouviram falar no mestre de Saulo, né? Que é o Gamaliel. Esses eram os doutores da lei. E vem um doutor da lei, Jesus está indo para Jerusalém, ele está sabendo que vai ser o momento fatídico dele, tadinho, né? Levanta lá uma pessoa, um doutor da lei, para lhe tentar e pergunta o seguinte: mestre, que eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Nós, hoje em dia, sabemos o que devemos fazer? Não é claro para nós? O doutor da lei estava estudando. O que ele fazer? O que ele devia fazer para ter a vida eterna? Vida eterna todo mundo quer ter, né? Todos nós almejamos ter a vida eterna, ou não? A única coisa que sabemos ao nascer e a vida inteira sabemos é que um dia vamos desencarnar. Ir para a vida eterna, bem ou não, depende de você. E ele queria saber o que ele devia fazer para ir na vida eterna. Jesus respondeu: o que é que está escrito na lei? Como lês tu? Jesus foi esperto. Respondeu com uma pergunta. E ele respondendo, o doutor da lei, com toda a sua empáfia, lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. O que é o coração? A sede da inteligência e do raciocínio. Amarás o teu Deus de toda a sua alma. O que é a alma? É o corpo e espírito, que devemos mostrar a Deus com gestos concretos. Amará o Senhor teu Deus de todo o coração e de todas as suas forças. O que quer dizer com todas as suas forças? Com os bens que você tem. Isso não significa que você deve se desfazer de tudo que você trabalhou a vida inteira, se aposentou, construiu, mas parte do que você tem, você pode ajudar alguém. Tá? Então, isso são todas as suas forças. Aliás, existe uma parábola que fala do filho rico, filho pobre, que também fala sobre isso, sobre os seus bens, né? E amarás teu Deus, então, de todo o coração, de toda a alma, de forças e de todo o seu entendimento. O que quer dizer entendimento? Significa que às vezes você pode ser bom, bonzinho, e às vezes pode ser que você não é? Não é isso. Uma vez que você está entendendo o que deve ser feito, daquele que muito é dado, muito será cobrado. Se você tem um conhecimento, não pode alegar ignorância, tá? E amarás pelo coração, pela alma, pela força, pelo entendimento e a teu próximo. Qual é o teu próximo? O teu próximo irmão em humanidade. Como a ti mesmo. Não é porque eu sou São Paulina, vou amar só São Paulino. Palmeirense, só amar palmeirense. Corintiano, só amar corintiano. Santista, só amar santista. E outros times que existem por aí. Não é assim que funciona. Você tem que amar de todo o seu coração o teu próximo em humanidade. Não importa se ele é
crente, se ele é presbiteriano, se ele é muçulmano, se ele é católico, se ele é budista, não importa, ele é o teu próximo, entende? Então, o que mais, meu Deus, poderia ser? Realmente é fantástico, não é? Mas o doutor da lei não ficou feliz. Aí, olha só, o doutor da lei, gente do nível de Eliel, Gamaliel, olha só, quem é meu próximo? Ué, quem é meu próximo? Nós aqui estamos carecas de saber, né? Aí, nesse momento, é que se dá a parábola do bom samaritano. É agora. Eu quis situar vocês dentro daquele contexto para vocês sentirem, para vocês perceberem os detalhes. Quando Jesus fala, Jesus é um poeta, ele fala em poesia, ele dá um significado maior às coisas. Tanto é que tem 2000 anos, né? E nós estamos aqui, mais de 2000 anos, discutindo e conversando e falando sobre coisas que ele disse, né? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano para o doutor da lei. Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões. Um historiador famoso escreveu que, porque tinha ladrões já naquela época, né? Diz que Herodes havia despedido, depois de construir muitos templos, 40.000 trabalhadores. E eram muitos. Engraçado, né? Parece diferente da história de hoje. Tantos desempregados, muito mais até que isso, né? E aí esse pessoal ficava às espreitas para assaltar as pessoas. Bom, tá bom, e assaltaram mesmo, né? As pessoas que passavam lá. Hoje em dia, quantos desempregados, né? Espero a Deus que nós possamos um ajudar o outro para isso não ficar acontecendo, né? Sabe que a gente acha assim, 40.000, muitas pessoas, né? Mas teve um gladiador chamado Espartaco, que também fez uma revolta lá, e ficou 3 anos lutando com Roma, e que abalou pra caramba lá os comandos do Império Romano. E ele chegou a ter 90.000 soldados. Então, quer dizer, o número é sempre grande de gente reencarnando para parar seus débitos, né? Nunca é pequenininho, sempre é muita gente. Claro que nunca foi tanto como agora, mas também o mundo foi sendo descoberto e foi crescendo, né? Então, voltando ao assunto. Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caía nas mãos dos ladrões. Tudo é cíclico, né? Quando alguém cai nas mãos dos ladrões, o que acontece? Jesus disse, eles os despojaram, maltrataram, retiraram tudo dele e deixaram meio morto. Passando pelo caminho, um sacerdote. Quem é o sacerdote? É um judeu, especialista na interpretação da lei. Quando viu a pessoa lá caída, ele já tinha ido a Jerusalém fazer os votos deles e ver com o coração, os olhos do coração, a imagem de Deus. E passou e deixou o irmão lá. E passou um levita. Quem é o levita? É da tribo de Levi. Também judeu. Que também tinha ido a Jerusalém, estava voltando por Jericó. E também o que fez? Passou de largo. Mais um samaritano que não tinha ido a Jerusalém, porque eles estavam brigados e não se davam, ao ver aquela pessoa sem RG, sem CPF, sem cartão de banco, sem nada, sem roupa, porque pelos trajes você sabia quem era o sacerdote, quem era o levita, cada um tinha sua indumentária. Não, ele não sabia quem era. Ele se moveu de compaixão. Atou as suas feridas, largou azeite nas contusões superficiais, que eu fui pesquisar por que ele passou azeite. Era assim que se tratava, porque era um sol danado. E jogou vinho. Vinho é um alimento líquido, aliás, eu gosto muito de vinho. Passou nas suas feridas vinho depois, que são as feridas abertas, para curar. Tá? Não obstante, colocou no seu cavalo. Quem é que colocaria uma pessoa assim no seu carro hoje em dia? Ou levaria no ônibus ou pegaria no colo? Não é? As coisas estão danadas, né? Levou para uma estalagem. Ainda deu 2 denários. O que são 2 denários? 2 dias de salário ao estalageiro.
Bom, ainda falou, eu volto se precisar de mais alguma coisa, né? Pergunta Jesus para o homem da lei. Qual desses três te parece que foi próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Você falaria, o samaritano, eu falaria hoje, né? Será que eu era aquele doutor da lei? Se eu fosse doutor da lei, aqui na história, eu não menciono o samaritano. Eu vou dizer assim, Jesus, aquele que usou de tal misericórdia. Então Jesus disse para o homem da lei, pois vá e faze tu o mesmo. Tá? Isso está em Lucas 10, 25, 37, tá bom? Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Aí doeu, né, gente? Quem é meu próximo? Meu próximo é só meu vizinho, só meu pai, minha mãe, meus sobrinhos? Meu próximo é qualquer ser em humanidade. Meu próximo é uma senhora que entra no metrô e todo mundo finge que está dormindo e não dá o lugar para ela. Meu próximo é quando eu me sento no banco de uma pessoa que é cadeirante, finjo que estou dormindo e não me levanto. Esse é meu próximo. Meu próximo é o meu vizinho, aquele prédio, que eu estou saindo comprar um pãozinho ali, e eles são velhinhos, eu bato lá e falo, estou indo comprar um pãozinho, você quer que eu traga um para você? Esse é meu próximo. Meu próximo não é só o laço consanguíneo. Meu próximo é o ser humano e humanidade. Tá? Esse é meu próximo. E aí eu te pergunto, quem é o seu próximo? Porque eu vou te falar uma coisa, não é porque você é espírita que você é bom. Na verdade, você precisa ser um bom espírita. Né? Às vezes, a pessoa que está a pé do seu ladinho, assim, de pé, inclusive, foi assaltada pelo desespero, pela fome, pela angústia, pela depressão, pela tristeza. E o que nós fizemos? Emprestamos nossos ouvidos para essa pessoa? Ou nós somos sacerdotes? Ou nós somos levitas? Estamos ocupados com o nosso umbigo e não podemos dar atenção? Ou somos aquele samaritano exemplificado por Jesus? Você tem tido paciências com seus familiares, seus mais próximos? Tem ensinado o papai, a mamãe, o titio, uma titia, usar o celular, usar o computador? Ensina eles a fazerem reunião Zoom. Se dedica um dia só da semana, por 2 horas. Faça contato com os parentes que eles não veem há tanto tempo. Você tem tempo para dirigir as palavras, jogar um dominó com eles, que eles são do tempo do dominó, né? Você já observou o quanto o próximo te serve, ajudando a ajudar, ajudando-nos a servir, a compreender? Você já imaginou quantos próximos limpa os banheiros onde você trabalha, varre o chão? Será que você fala um bom dia para essa pessoa? A camareira do hotel que você fica, você deixa lá uma gorjetinha para ela? Sai de dentro de você, por um instante que seja, e observe o que se passa no seu entorno. Ajuda o teu próximo com as suas possibilidades. Nem precisa dar mais do que você pode. Compreendendo-os com o discernimento, confortando-os com o seu saber. Esse é seu próximo. E Jesus não quer que você faça tudo aquilo lá, não, nem precisa. E hoje em dia está até meio complicado você fazer isso. Faça coisas simples, mas faça. O Chico uma vez até disse assim, ó, é bom os mais atentos cuidarem dos menos atentos. E é verdade. Outro dia o Haroldo Duro também falou, o amor não escolhe, ele flui incondicional. Então você vê, né, como é que as coisas são. É assim que as coisas são, tá? Outro dia também eu li um caso, num livro Lindos Casos de Chico Xavier, que foi feito pelo Ramiro Gama, tá? Diz que Chico levantou cedinho, saiu lá de charrete para a fazenda onde ele ia trabalhar, né? E no caminho ele encontrou o seu Flaviano.
O seu Flaviano virou e falou: oi, Chico, tudo bem? Bom dia, bom dia. Sabe quem morreu? Você sabe que a notícia, quando é assim, ela chega de avião, né? Quem morreu? Aqui em casa a gente tem o hábito de falar assim: um gato subiu no telhado. Aí o outro já pergunta: quem morreu? Ah, o gato está andando no telhado. Significa que está internado. O gato vai cair do telhado. Está nas últimas. A gente não fala aqui em casa assim: sabe quem morreu? Fulano. Não. A gente não faz isso. Mas o Flaviano falou pro Chico: Chico, sabe quem morreu? O Chico, não. Chico, seu Juca, o seu ex-patrão. O Chico tirou aquele lencinho dele e falou: meu Deus, que hora é o enterro? E começou a chorar. Ele gostava muito do seu Juca. Aí o seu Flaviano vira e fala assim: creio que vou enterrar a qualquer hora, sabe, Chico? Ele morreu passando até fome, acho que ele vai pelo rabecão, pela prefeitura. O Chico fica muito emocionado com aquilo, muito chateado, né? E nós somos assim, né? A gente, tadinho, né? Ele não tinha tempo para ir lá ver seu Juca, coitadinho, seu ex-patrão. Ele também trabalhava, ele tinha uma vida atribuladíssima, mas ele foi compensar o que ele fez. Ele falou: vai lá e dá um recado pro dono da casa lá. Eu vou arrumar dinheiro para a gente fazer um enterro decente para o seu Juca, né? Hoje em dia, até isso não é muito mais considerado como era, né? Não sei, tem pessoas que fazem uma festa, uma pompa para enterrar. Na verdade, a gente tem que ir quando as pessoas estão vivas, precisando da nossa palavra e da nossa conversa. Bom, voltando ao assunto. O Chico começou a pedir dinheiro com o seu chapéu para tudo quanto foi pessoas. E aí, o pai dele tentou tirar ele dessa ideia, mas não conseguiu. Ele estava muito chateado. Mas, pai, não posso deixar de pagar tão grande dívida. Ele colaborou tanto comigo. Até um cego deu as moedinhas, tudo que ele havia arrecadado, o Chico. Bom, no fim, o Chico arrecadou dinheiro, enterrou seu Juca, deu tudo certo, foi tudo bem. Ele voltou para casa, né? Voltou para casa, foi providenciado o enterro, acompanhou o enterro até o cemitério e bem tarde ele voltou para casa. O que ele sentiu? Ai, ele sentiu que aquele dia foi um grande dia. Aí ele sentou-se na entrada, na porta de casa. Lá dentro os irmãos ficaram observando ele, comovido com a situação. E em prece, ali sentadinho na porta de sua casa, ele agradeceu a Jesus. Aí, de repente, Emmanuel apareceu para ele e sorriu. Aquele sorriso, aquele ato, foi uma bondade imensa. Chico ficou muito contente e entendeu que ele tinha feito uma boa ação, que ganhara o seu dia, que pagara uma dívida e dera de si o testemunho de humildade, de gratidão e de amor ao Divino Mestre. Porque quando você faz alguma coisa, você faz para Jesus, tá? Você faz para você, claro, você adquire bônus, claro, mas você faz para Jesus. Você é discípulo de Jesus, então faça uma boa ação. Ao menos uma todo dia. Todo dia, faça uma. Tá? Fale um bom dia. Meu Deus. Se você vê alguém na rua sem uma máscara, se você puder, dá uma máscara. Ajude. Faça uma boa ação. Bom, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a história do bom samaritano. E eu espero que eu tenha conseguido despertar dentro de vocês o bom samaritano que Jesus deixou para cada um de nós, tá? Agora, nós vamos para os finalmente e vamos fluidificar a água que porventura você tenha deixado aí do seu ladinho. A minha tá aqui, vou fluidificar lá também. Então vamos lá, vamos nos concentrar na fluidificação da água. Que essa melodia maravilhosa interceda em nós, neste ambiente e nos fluidos que vão cair. Que esta água que você separou com a finalidade de ser fluidificada, ou toda a água que você tem na sua casa, ela seja fluidificada pelos Espíritos. Que os benfeitores espirituais derramem todos os fluidos curativos, calmantes e outros que precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E aquele que beber desta água em nome de Jesus, receba uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênção.
necessárias para converter o seu doce coração na prática do bem e do amor ao próximo, com a bondade que fez aquele samaritano, consoante o exemplo de Jesus. Eu peço de verdade que o vírus do amor domine todo o nosso planeta, que possamos ajudar o nosso próximo sem julgamento, ou como diria Bezerra de Menezes, que as criaturas se tornem as amigas da paz e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus. Agradeço sua atenção, espero ter colocado uma faísca de amor em seu coração e termino com uma saudação franciscana de paz e bem, desejando para todos muita saúde. Até uma próxima, se assim Deus nos permitir. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus nos guarde e nos guie. Até outra vez, se Deus quiser.